Queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos sobre o tema escatologia. E hoje nós chegamos à lição de número 4, e a lição de número 4 tem como título: Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. A lição de número 4 ela vai enfatizar novamente a volta do Messias, mas nessa aula nós enfocaremos novamente a espera. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 24 ao verso de número 30. Lucas, capítulo 17, do verso 24 ao verso 30. E nós temos um objetivo geral na nossa aula de hoje, que é mostrar que Jesus garantiu que voltará outra vez para nos buscar. Então o objetivo é mostrar as garantias que o Messias deu, que voltaria para buscar a sua igreja, voltaria para buscar a sua noiva. A introdução. Hoje iremos ver as garantias que Jesus nos deu da sua volta. A palavra-chave, queridos, que nós devemos enfatizar na quarta aula é o verbo preparar. Porque o que está em tona na quarta aula é o tema preparação. Tá? É a maneira com que nós iremos nos preparar. A lição de número 3 já enfatizou isso, como nós devemos esperar. A lição de número 4, ela volta nessa tônica do verbo preparar. Então nós devemos alertar a igreja para estarmos preparados para a sua vinda. E o tópico primeiro diz que a vinda do Messias, que a vinda de Jesus será repentina. O que é uma vinda repentina? Uma vinda sem esperar. Na verdade, é uma vinda sem indicar tempo e espaço. Sem delimitar, olha, eu vou na sua casa amanhã, ou seja, a qualquer momento pode acontecer. E o ponto 1 diz assim: como a vinda de Jesus será repentina. Ponto 1, como um relâmpago. Tá? Se nós lermos o texto que diz essa afirmativa, nós vamos analisar o seguinte, queridos, o capítulo 17, tá? Ele está enfatizando, preste atenção, ele está enfatizando a instituição do reino de Deus. Tá? Dentro da cultura judaica isso se chama era messiânica, aquilo que nós, tá, denominamos o milênio. Então o capítulo 17 vai falar sobre a vinda, a instalação do reino. Existe uma pergunta no verso 22 dos fariseus. Jesus responde para eles de forma bem sucinta. E depois, de forma mais profunda, o Senhor Jesus falará com seus discípulos acerca da vinda do reino messiânico. E o autor, ele nos dá a primeira dica. Ele diz que a vinda será como um relâmpago. Preste atenção no que eu vou afirmar aqui. O texto de Lucas não está afirmando que Jesus voltará como um relâmpago. O que é o relâmpago? Rapidez. Eu já ouvi muitos pregando que a volta do Messias será como um relâmpago, algo muito rápido. Não, o texto não está querendo dizer isso, porque os fariseus perguntam para ele sobre sinais indicativos da implantação do reino. Aí o mestre diz que o reino não viria com aparência visível, exterior. Aí falando para os seus discípulos, a partir do verso 23, 24, ele vai enfatizar que a vinda do Messias não será algo alarmante, não terá sinais novos, mas que quando o reino for implantado, como todo mundo, preste atenção, vê, enxerga um relâmpago, todos saberão que o reino do Messias chegou. É por isso que o texto diz, olha, se disserem que o reino está ali ou acolá, não vá.
Não sai da sua casa atrás que o reino vai estar em determinados locais. Porque quando o reino for implantado, preste atenção, ele será implantado como um relâmpago, ou seja, todos saberão que o reino foi implantado. É isso que o texto está querendo nos dizer. Então é por isso que eu afirmo, esse texto não está afirmando, como alguns pregam, que Jesus voltará de forma rápida e súbita. Esse texto em apreço está afirmando que o reino messiânico, quando implantado na sua totalidade, terá caráter visível e não invisível. Todos saberão que a era do Messias chegou. Ok? Ponto 2. O que é importante salientar aqui no ponto 2, o nosso autor fala que ele voltará como um ladrão. Eu quero fazer uma pergunta para ti, com muito carinho. Qual é a finalidade de um ladrão? Quando o ladrão entra na nossa casa, quando um ladrão vem nos abordar, qual é a sua finalidade? A sua finalidade é subtrair, tirar aquilo que é nosso. Então, vai a minha pergunta. Então Jesus vai vir e ele vai tirar o que é nosso? Toma muito cuidado, queridos. Que eu cresci na Assembleia de Deus ouvindo que Jesus voltaria como um ladrão. Tá? Eu quero esclarecer nessa aula. Tá? Eu quero esclarecer nessa aula. Preste atenção. Que esse texto, ele está... Preste atenção que Jesus ele não voltará como um ladrão para a igreja. Preste atenção no que eu vou dizer. Jesus não voltará como um ladrão para a igreja. Tá? Não. Eu quero que vocês leiam com carinho Mateus 24, verso 43. Depois vocês leiam Lucas capítulo 12, do verso 22 ao 48. E depois eu quero que vocês leiam com muita atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 2 ao verso de número 4. Depois leia com carinho também. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. E depois leia Apocalipse, capítulo 3, verso 3. E Apocalipse, capítulo 16, verso 10. Em ambos os textos, ele está fazendo uma dicotomia entre aqueles que vivem na luz e aqueles que vivem nas trevas. Alguns desses textos vai afirmar de forma categórica que a vinda do Messias será uma vinda de juízo. Ou seja, a vinda do Messias, ela terá um caráter punitivo. Ela terá um caráter que vai subtrair a vida espirituais dessas pessoas. É por isso que o texto diz que ele voltaria como um ladrão, porque o ladrão ele subtrai, o ladrão ele vem trazer um juízo. E o texto está afirmando que Jesus, quando ele vem, a sua vinda será para nós, para a igreja. E presta atenção, o que vai acontecer, por exemplo, para nós assembleanos que acreditamos no sistema do pré-tribulacionista, nós acreditamos que Jesus volta, começa os 7 anos de grande tribulação, vai acontecer as bodas do Cordeiro. O que é o arrebatamento da igreja? É o casamento da noiva com o noivo. Ou seja, então ele vem para casar, não para roubar-nos. Preste atenção, querido. Então essa expressão significa, leia todos esses textos com muito carinho, tá? Com muito carinho. Eu estou dando dicas para que vocês possam entender o texto melhor, tá? Porque ele não vem para nós, igreja, como ladrão. Paulo vai dizer isso à igreja de Tessalônica com muita propriedade. Vocês já estão na luz. Nós estamos na luz. O ladrão, Jesus, ele voltará com caráter punitivo para aqueles que estão fora da luz, vivendo em trevas, que não são vigilantes, que não observam os fatos da sua vinda. Tá? Então leia esses textos com carinho e consegue ter essa percepção. Tá? Jesus volta para a igreja para quê? Para casar-se com ela.
Ele não volta como ladrão, porque a ênfase está no ato súbito, tá? Mas o caráter de tirar é tirar dos ímpios, tá? Tirar o quê? É aí que está o X da questão. Ele veio tirar o quê? O direito, ainda que eles não tenham. Ele veio dar sentença pública de que eles não herdarão o reino dos céus. Você olha, acabou a tua chance. Acabou a chance de vocês. Até agora teve chance. Eu apareci, acabou a chance de vocês. Eu estou subtraindo a chance que tinha de vocês herdar a salvação, porque vocês viveram não vigilante até os dias de hoje, ok? Ponto 2, como foi nos dias de Noé. Ponto de número 1. Queridos, então, tópico 2, item 1, diz assim, comiam e bebiam. Lucas 17, verso 27. Ponto 2, casavam e davam-se em casamento. Agora o nosso autor, tanto o pastor Elinaldo como o texto de Lucas, ele vai nos afirmar que antes da vinda do Messias, duas gerações vão voltar, entre aspas, que é a geração de Noé e a geração de Ló. Essas duas gerações que viveram e que antecederam grande juízo serão como paradigmas, como modelo para a geração que vai anteceder a volta ou a vinda do Messias. E a primeira geração que a nossa lição toca, que é a geração de Noé. E o que eles faziam? Comia e bebiam, casavam e davam-se em casamento. A pergunta é, que mal existe nisso? Nenhum. Tem problema em comer, beber? Não. Tem problema em casar e dar-se em casamento? Não. Até o nosso pastor, o pastor Elinaldo Renovato, ele enfatiza isso. A não importância, o não erro de praticar essas coisas. São coisas cotidianas que o ser humano precisa fazer. E foi para isso que ele foi constituído também por Deus a fazer. De ele se relacionar com as pessoas. De ele vender, de ele comprar, que esses verbos vão aparecer já na tônica na época de Ló. Mas eles viviam de forma socialmente. Eles viviam o cotidiano. Então não existe nenhum erro em comer, beber, casar e dar-se em casamento. Esse texto, presta atenção, ele está afirmando que antes da sua vinda, nenhuma novidade aconteceria. Você se lembra da pergunta dos fariseus? O que vai acontecer? Jesus ele está afirmando que ele voltará no cotidiano das pessoas. Eu já disse em aulas anteriores, é no cotidiano que as pessoas se percam. É no cotidiano que as pessoas se percam. É no cotidiano que as pessoas vão se perdendo, que as pessoas vão relaxando entre si. É no cotidiano. A pessoa começa a ser tão corriqueiro que ele começa a levantar de manhã e não escova os dentes, mas todos os dias. Ele não se preocupa tanto com o pentear do cabelo todos os dias. Ou seja, com o passar do tempo, ele vai se relaxando, ele deixa a unha crescer um pouco mais, ele deixa de aparar as barbas, ele deixa o cabelo crescer um pouquinho mais. No cotidiano, a gente tem o costume de cair na mesmice. E a mesmice acaba nos desgastando. É isso que o texto está querendo dizer. Olha, não vai ter nenhum grande sinal da vinda do Messias. O cotidiano será vivido como viveu-se nos dias de Noé. Tá? Ele virá dentro do cotidiano. O Messias virá dentro do nosso cotidiano, dentro daquilo que é corriqueiro. O problema está em viver uma vida como se ele não voltasse. Hoje nós estamos vivendo uma época em que pessoas vivem como se ele não voltasse, como se ele não fosse mais voltar. Por quê? Porque o materialismo está tomando conta das nossas vidas.
O tópico 3 vai falar sobre a corrupção geral na terra. E aí ele vai falar sobre um problema que estava acontecendo na época de Noé. Então o primeiro equívoco é pensar que vai ter um grande sinal. Não, ele voltará no corriqueiro. Ele virá dentro do cotidiano nosso. Tópico 3, a corrupção geral na terra. Ponto 1, toda a terra está corrompida e violenta. Tá? Na época de Noé, toda a terra estava corrompida. Não tinha uma cidade na época de Noé onde a violência não estivesse instalada. Tá? Não estivesse instalada. O nosso pastor, o pastor Cláudio, Elinaldo Renovato, com muita propriedade, nos dá relatos, está aqui na nossa revista. Ele dá números de homicídios, de tragédias, de calamidades que o ser humano faz com outro ser humano. Ele conta com propriedade, ele nos dá esses relatos de como como nós estamos vivenciando os dias de Noé. Mas eu quero salientar algo muito importante também, o termo violência. Vocês já ouviram com certeza o grupo Hamas, né? Um grupo muçulmano que leva o nome de Hamas, e que muitos atentados terroristas, o Hamas, ele se apropria para si. Ele diz, não, aquele atentado foi nós que cometemos. A palavra em hebraico para violência, quando Moisés ele escreve que na época de Noé tinha muita violência, a palavra violência em hebraico é Hamas. Não é à toa que eles chamam Hamas e se tornaram e são um grupo de extrema violência. A palavra é Hamas. O que é Hamas? De forma bem sucinta, o termo hebraico Hamas, eu não estou falando daquele grupo agora, estou falando do termo em hebraico, ok? É qualquer tipo de violência contra Deus e contra os homens. Presta atenção. Qualquer tipo de violência contra Deus e contra os homens. E deixa eu te dizer uma verdade aqui. Quando nós violentamos o homem, nós violentamos a Deus, porque Ele é a coroa da criação do Altíssimo. É muito interessante que nós estamos assassinando, nós estamos violentando. E o que nós estamos violentando? Presta atenção, nós estamos violentando a fauna, a flora. Nós estamos violentando o nosso próprio planeta. Nós estamos violentando as pessoas, como diz com muita propriedade aqui nos relatos que o nosso pastor ele enumerou, ele desvendou aqui para nós. A sociedade está vivendo uma sociedade violenta, qualquer coisa é no braço que eu resolvo, é no grito. E essa violência, olha só, essa violência encheria toda a terra. O que eu quero afirmar nessa aula, que em cada departamento da sociedade existe um tipo de violência. E eu quero afirmar nesta aula também, eu não poderia deixar de falar que dentro da instituição física e visível chamada igreja existe violência. Por que eu estou falando, enfatizando a física e a visível? Porque a invisível e a universal não existe violência. Aquela igreja que eu não vejo, aquela igreja que dentro da minha igreja existe. Na minha igreja local, a física, o Jardim das Palmeiras, a minha querida congregação, aquela igreja tem muitas pessoas. Ela tem um grupo de pessoas invisível aos nossos olhos, que faz parte da igreja universal. Porque nós sabemos que existem dois tipos de igreja, isso é plausível para todos nós. Aquela que nós olhamos e aquela que nós não enxergamos, que somente o Eterno enxerga. Quando Ele for fazer a colheita, Ele vai separar o joio do trigo. Nós estamos vivendo essa era da violência também dentro das nossas denominações, dentro dessas instituições. Aqueles que deveriam promover a vida em alguns momentos, nos causa a morte. Então a violência ela está sendo digerida, sendo vivenciada em todas. Não adianta eu falar só da política, não adianta eu falar só do sistema prisionário, não adianta eu falar só de alguns do sistema educacional.
Estamos vivendo isso, nós temos pessoas malignas, joios, né? Podia até brincar aqui de joião, né? De grandes joios dentro da igreja visível, dentro da igreja que eu consigo ver, olhar. Nós temos pessoas violentas, pessoas que tentam maquinar o mal. Ponto 2. O juízo de Deus sobre a corrupção geral, ou seja, qual é o alerta aqui? Nos dias de Noé, a corrupção foi tão grande, a violência, o Hamas foi tão grande no coração das pessoas que o juízo foi inevitável. O que isso significa? Que quando o pecado ele cresce de forma demasiadamente, a consequência disso é o juízo de Deus. É por isso que ele virá como um ladrão, para trazer juízo a essas pessoas. Porque para nós não. Para nós é casamento. Para nós é bodas do Cordeiro, queridos. Eu muito me alegro com isso. Tópico 4. Como foi nos dias de Ló. Ponto 1. Agora ele vai dar uma outra referência. Ponto de número 1. Dias de intensa corrupção. Primeiro ponto. Ló, ele era um homem justo que viveu numa cidade perversa. Não vamos crucificar Ló nas nossas lições. O texto diz que Ló foi um homem justo. Então, pelo amor de Deus, não vamos fazer com que ele seja um filho do maligno, porque somente Caim, até agora dentro do nosso escopo de aula, que nós acabamos de ver no outro trimestre, era filho do maligno, mas a Bíblia diz que Ló era um homem justo, que vivia numa cidade perversa. E como que era nos dias de Ló? Uma das características do dia de Ló era o homossexualismo, era algo comum e corriqueiro. Tá? E nós estamos vivendo nessa era onde a homossexualidade está ganhando uma projeção muito grande. Tá? Eu só queria enfatizar aqui, de forma alguma eu apoiaria essa prática. Mas eu quero salientar aqui, queridos, a maneira que a igreja ainda não consegue enxergá-los. Eu só queria falar um pouquinho aqui sobre o preconceito. Nós cristãos não estamos preparados para nos relacionar com esses tipos de pessoas. Eles precisam da graça de Deus. Eles precisam ser alvo do amor de Deus. Mas o problema é que nós estamos distanciando eles das nossas igrejas. Nós estamos distanciando eles das nossas congregações. Nós ainda somos preconceituosos. Como termos, olha lá o bichona, olha lá o marica. Esse tipo de coisas que não pode acontecer dentro da comunidade da fé. Dentro da nossa congregação não pode acontecer isso. A prática é errada, a prática é pecaminosa. Eu não estou defendendo a prática coisa nenhuma. Porque dois homens não conseguem gerar. Por quê? Porque o homem precisa penetrar. Se não tiver penetração, não existe o quê? Não existe geração. Eu já expliquei isso, queridos. O que eu estou falando aqui é a homofobia dentro da igreja. É nós não sabermos tratar esse tipo de pessoas que Cristo morreu por elas também. Elas precisam ser tratadas, elas precisam ser convertidas, elas precisam ser alvo do amor e da graça de Deus. Então, nos dias de Noé aconteceu isso. A homossexualidade, nós estamos vendo isso de forma aflorando. Uma outra característica dos dias de Noé, dos dias de Ló, foi a sua mulher. A Bíblia diz que Deus salva a sua família e a mulher de Ló está correndo com Ló, mas de repente, no meio do caminho, o que acontece? A mulher de Ló dá uma olhadinha para trás. Qual é a lição que eu aprendo? Ou algumas lições que eu aprendo? Querido, nunca coloque o coração, sempre coloque o coração no lugar certo. O problema dela é que o coração estava lá, estava em Sodoma e Gomorra, não estava na eternidade. O problema não é o que eu tenho aqui, é onde eu coloco o meu coração aqui. Se eu coloco o meu coração aqui ou lá, nas coisas do céu ou nas coisas da terra. O nosso autor, ele dá um conselho para que os nossos corações não estejam nas coisas do mundo, como casas, carros, conquistas e etc. E eu concordo plenamente com o nosso autor.
Mas nós estávamos discutindo hoje isso lá na nossa escola bíblica dominical. Aí o meu pastor, o meu querido pastor local, ele começou a comentar, então nós entramos nesse assunto e eu falei para ele, tu está corretíssimo, pastor. Mas o problema, presta atenção, mas o problema é que a nossa liderança, com o afã da economia brasileira, que estava em alta até pouco tempo atrás, as pessoas estavam conquistando, as pessoas estavam adquirindo, nós melhoramos de vida e isso é algo inevitável. Nós melhoramos o estado de vida em um certo momento da vida. Aí as nossas mensagens mudou. As nossas mensagens mudou para o triunfalismo. Quanto tempo faz que não vinha uma revista de escola bíblica dominical? Meu pastor focou isso de forma muito excelente. Conforme nós vamos regredindo socialmente, economicamente, politicamente, nós lembramos da escatologia. Mas quando tudo está bem, nós damos... Porque o Brasil foi considerado a sexta... Eu sei que pode ser mentira, mas foi considerado a sexta maior economia do mundo. Nós estávamos em alta, nós estávamos numa crescente. Nós esquecíamos o quê? Da escatologia, da volta de Jesus. Qual foi a última vez que nós falamos de volta de Jesus na escola bíblica dominical? Vocês percebem que conforme nós vamos vivendo uma vida melhor ou pior, nós enfatizamos isso. E aí, eu até conversei com o meu pastor. Nós estávamos conversando sobre isso. O problema é que hoje nós estamos deixando a mensagem do triunfalismo imperar dentro das nossas igrejas assembleianas. Eu falo com muito amor isso, porque eu sou assembleiano há 22, vai fazer 23 anos que eu sou da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Faz 22 anos que eu me converti. Mas essa mensagem era dura, era aquelas mensagens bonitas de ouvir. Era a mensagem que quando eu era jovem na escola, eu era jovem de verdade. Eu era crente de verdade. Hoje não, hoje nós temos aquelas mensagens do triunfalismo. O menino entra em pecado na igreja, ele fica em pecado, porque não tem mensagens que combatem o pecado. Porque a onda hoje é triunfalismo. Ponto 2, a corrupção mundial. E aí o autor vai falar sobre o casamento gay, a legalização das profissionais do sexo. Em ponto 3, vai falar sobre a destruição da família. Aí ele vai enfatizar a desconstrução do modelo bíblico da família. E depois ele vai falar sobre a ideologia do gênero. A ideologia do gênero, ela é a mais nova sacada maléfica do maligno. O que é ideologia do gênero? De forma rápida e sucinta. Eu não posso mais dizer para um menino de 4, 5 anos de idade que ele é homem ou mulher. É ele que vai, ao longo do tempo, afirmar, escolher se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. A escolha vai ser dele. A ideologia do gênero vai mostrar que eu, sociedade, pai, não posso dizer para o meu filho o que ele será. É ele que vai decidir quem ele será. Olha, querido, vamos tomar muito cuidado. Estude de forma aprofundada a ideologia do gênero, que parte desse princípio que eu estou falando aqui. Eu estou terminando a faculdade de pedagogia agora, daqui 6 meses, e nas escolas, nas faculdades, está se falando muito sobre a ideologia do gênero. Isso é uma manobra satânica. Isso é para nos provar de que nós estamos vivendo os dias de Ló também. A corrupção, ela está sendo generalizada e a desconstrução da família, do modelo bíblico, é uma das armas que Satanás está investindo de forma pesada. Mas eu concluo essa aula dizendo o seguinte: não vamos permitir que essas mazelas cheguem na minha e na tua casa. Como alguém disse para nós, Fábio, mas as profecias bíblicas têm que se cumprir. Mas eu nunca vou me esquecer uma frase de um pastor que eu tive, do pastor Pedro Pernas Pascoaletti, um grande homem de Deus que hoje é pastor presidente no interior do estado de São Paulo. Ele disse, uma vez com muita propriedade, é verdade, vão acontecer essas coisas, mas não permita, por exemplo, que o amor de muitos que se esfrie, não permita que o seu amor se esfrie também.
Então eu termino essa aula dizendo o seguinte: vamos proteger a minha casa, proteja a tua casa, a tua família. Vamos blindar a nossa família, vamos nos blindar para que nós não possamos cair nas armadilhas de Deus. Vamos esperar com vigilância, com oração, com temor e com a palavra de Deus a vinda do Messias. Amém, queridos? Até semana que vem, querendo Deus.